Qualquer punição tem que ter caráter pedagógico. A punição ela só consegue alcançar três objetivos: ou saciar a vingança, ou saciar a justiça, ou servir de exemplo àqueles que cometam ou estejam em vias de cometer o mesmo erro. Vingança não é um sentimento nobre. E muitas vezes a punição não consegue alcançar a justiça. Se a justiça nunca vai ser alcançada e a punição e a vingança não é um sentimento nobre, a punição tem que ter caráter pedagógico. É a única serventia que ela vai ter. Por exemplo, recentemente o presidente do Flamengo falou que queria resolver o mais rápido possível o problema da indenização às famílias dos 10 meninos que morreram no Ninho do Urubu. O presidente do Flamengo não está errado. Ele está defendendo a instituição que ele preside. E ele quer resolver a situação da maneira mais rápida possível do jeito dele, ou seja, pagando um valor que ele determinou, acho que 400 mil reais, sei lá. E vai querer que as famílias assinem 1 milhão de papéis dizendo que nunca mais vão encher o saco do Flamengo. Tudo bem que nessa hora aparece tio, tia, pai que abandona o filho, aparece um monte de gente dizendo que amava a criança e querendo pegar uma partezinha, né, na bolada. Mas essa é outra história. Aqueles que amavam aqueles meninos precisam receber uma indenização. Só que o problema é que essa indenização ela tinha que ser estabelecida pela justiça. A justiça tinha que determinar uma multa pesada a ser paga pelo Flamengo a fim de servir de exemplo para outros clubes, outras associações que possivelmente coloquem em risco os jovens, seus jovens. Por que isso? Vingança não é nobre. A gente poderia até pensar, podia acabar o Flamengo, podia acabar os times de futebol, afinal de contas, time de futebol só paga o que quer, quando quer, na hora que quer. Né? Quando não quer pagar água, o Estado perdoa, quando não quer pagar imposto, o Estado perdoa, quando não quer pagar qualquer coisa, o Estado perdoa. Mas quando quer dar 1 milhão de reais para jogador prego que não serve para nada, só para fazer marketing, aí tem dinheiro. Mas a vingança não seria um sentimento nobre. Querer se vingar do time. Então a gente vai para a questão da justiça. Morreram 10 meninos com 14, 15, 16 anos. A vida deles não vai voltar. Eu fico imaginando o Zico. Nasceu, cresceu, aprendeu a andar, falar, jogar bola, se apaixonou pelo futebol, tentou a sorte, conseguiu entrar na escolinha do Flamengo, conseguiu um lugar entre os profissionais, viveu, conseguiu alegrias, passou por tristezas. Na vida pessoal teve mulher, filhos, agora tem netinhos, é avô de algumas crianças. Eu tenho certeza que qualquer lugar que ele vai, um flamenguista para ele, ô Zico, posso tirar uma foto com você, eu gosto tanto de você. Isso até hoje. Acho que até hoje ele ainda se emociona ao lembrar das glórias, né, quando ganhou a Libertadores, enfim. E quantos anos ele tem? 65? 66, sei lá. O dia que ele morrer, todos vamos ficar tristes? Sim, mas a gente vai entender que ele viveu a vida dele. E esses meninos? Meninos que tinham sonhos, meninos que tinham a vida, isso foi tirado deles. Mesmo que se pague 10 milhões de reais para cada família, não vai ser feito justiça. Pode saciar a vingança. Se a justiça determinasse uma multa que falisse o Flamengo,
Podia saciar a vingança, não a justiça. Embora eu ache que a multa que o Flamengo tinha que pagar era pesada sim, por quê? Porque, pelo que dizem, esses meninos jogavam bem. Então, possivelmente, eles seriam grandes jogadores que fariam grandes contratos. Todo esse dinheiro foi tirado da família deles. Aí eu pergunto, quanto que o Flamengo ganha por ano? 100 milhões? Quanto que o Flamengo ganhou vendendo aquele menino lá pro Real Madrid? Quantas dezenas de milhões? Quanto que o Flamengo paga para um monte de jogador que mal e mal aguenta andar em campo? A justiça brasileira tinha que determinar multas tão pesadas que qualquer outra associação esportiva que coloque os seus atletas em buracos como aqueles que aqueles meninos estavam, iria correr desesperadamente para arrumar. Quanto vocês acham que o Flamengo gastaria para montar uma estrutura segura para aqueles meninos? Com certeza nem 10% do que paga para muito jogador pé de rato. Na maior parte dos países do mundo, a punição tem caráter pedagógico. A multa é tão pesada que eles ficam 100 anos sem passar pela mesma situação. Aqui no Brasil, não duvide que outras arapucas como essa apareçam daqui a pouco tempo. Por quê? Porque não tem justiça. Quem tem que determinar o que vai ser pago é a justiça, mas não tem justiça. Tem justiça sim. Há muitos juízes bons, juízes honestos, juízes corretos. Quando vão julgar a causa de pobre contra pobre, geralmente é feita a justiça. Quando vão julgar caso em que o pobre ofende o rico, aí a justiça é rápida e eficiente. Quando vão julgar caso em que o rico ofendeu o rico, aí é briga de cachorro grande, não vamos nem se meter. Mas quando vão julgar casos em que o rico ofendeu ao pobre, esses juízes honestos, o próprio sistema trata de empurrar eles para escanteio. Aí esses caras a gente tem que tirar do caminho. E sobram aqueles outros juízes, né? Para quem acha que os juízes são todos bonzinhos, aquele beiçudo lá do Supremo, lá, cujo nome não pode ser dito senão ele processa, mandou abraço. Não, todos. É capaz de ter gente falando, né? Não, todos os juízes são honestos, bonzinhos, vai ser juiz para ver se é fácil. Tem os bons. Mas quando é o rico que ofende ao pobre, eles tratam de empurrar esses caras de escanteio e só eles julgarem ali. Aí a coisa fica fácil, né? Muitos vão falar, prova isso que você está falando, mas não tem como provar. Se ficasse testificado, assinado, eu não precisava estar falando. A própria polícia tem elementos para correr atrás. Mas a gente sabe como que funciona. Se o certo seria o grandão pagar R$ 1 milhão de indenização para o pequeno, o juiz fala, não, você dá 50 mil para mim, eu marco aqui para você pagar 100 mil para o pequeno, você economiza 950, você economiza, perdão, 850 mil, eu ganho 50 mil, e o pobre que se lasca com o prejuízo dele de 900 mil. E aí todos ficam felizes, menos o pobre. Porque esperar que tenha justiça, que funcione, quando o rico ofende ao pobre, aí é a mesma coisa que esperar que o elefante saia voando. Né? Pô, mas tem vários casos em que o patrão paga indenização para os empregados. Que patrão? O mercadinho da esquina? O mercadinho da esquina, esse daí paga indenização sim, até quebra, fecha as portas. Que a justiça também não tá nem aí para ele. Tô falando grandão mesmo. Porque no Brasil tem muita gente que acha que o dono do mercadinho, só porque tem um comérciozinho, é classe alta, né? Porque no Brasil tem uma distorção de visão.
Estou falando grandão mesmo. Como é o caso de uma instituição como o Flamengo. Não desejando mal ao Flamengo. Mas se a justiça funcionasse, em casos como o da Boate Kiss, em casos como os rompimentos das barragens em Minas Gerais, muitas tragédias seriam evitadas.